colocando nos seus sites. Então, às vezes, eu mesmo, assim, eu estou entrando na internet e vejo lugares lá onde foram colocados os textos que eu escrevi, alguns textos muito antigos. E até por dentro dessa visão, eu estou começando agora um site que vai se chamar Missão Atenas, missãoatenas.com.br. Já está no ar, você já pode lá entrar, se cadastrar. Quando o material estiver lá, você vai ser avisado. Então esse site vai ter muito do material que eu produzi já e outros que eu vou produzir também, vários aspectos do meu ministério. Vai ter matéria sobre a área de apologética, de escatologia, de casais, uma outra área sobre dons e ministérios. Então a ideia assim é reunir em um lugar muito desse material que eu todo esse material que está espalhado, produzido ao longo muita coisa boa. Fala um pouquinho também, pastor, sobre a sua colaboração nas revistas Povos, a revista Apologética Cristã. Então assim, a revista Apologética Cristã é uma revista publicada pela editora Amaz, junto com a editora Povos, e já tem um relacionamento até com um editor a longa data, né, Jamierson, e assim é um prazer, porque acho que é uma necessidade muito grande que o Evangelho tem, né, de uma defesa da fé, de uma explicação de certos movimentos, de certas atitudes. Então eu tive a oportunidade de escrever matérias que para mim assim, muito significativas, uma sobre sonhos, né, que é a ideia de se transformar num livro, espero em breve poder estar lançando. E escrevi agora, nós tivemos também uma revista muito boa, tive chance de colaborar com 2 matérias sobre a questão homossexual também, que é um tema muito debatido hoje, falado hoje, e fizeram assim uma revista temática, só sobre o assunto. Então foi algo assim maravilhoso mesmo. E aí eu vou, ocasionalmente, até pelo meu envolvimento em missões junto com o Vale da Bênção e outras situações mais, eu acabei escrevendo matérias voltadas a missões, né, para a própria revista Povos. Então, para mim é uma alegria esse compartilhar, esse divulgar certas como fala assim, ministérios, né? Isso eu acho muito bom. Né? Maravilhoso. Pessoal, vocês viram que aqui tem assunto para mais de metro, né? O pastor que é envolvido com muitas áreas, envolvido com vários ministérios, escreve muita coisa, mas hoje nós temos tempo ainda para conversar aqui, bastante coisa boa. Pastor, o senhor é um dos apologistas mais conceituados do nosso país, mas tem pessoas que estão assistindo agora que não sabem nem o que é apologética. Eu gostaria que o senhor desse aqui uma breve visão do que é apologética, qual a sua importância? Apologética, de uma maneira geral, é a defesa da fé. Vem de apologia, que é defesa. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco, as pessoas têm a ideia assim, apologética é falar mal das outras religiões. Não é nada disso. Para começar, a apologia é uma defesa da sua fé. Por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Por que eu digo que salvação só em Jesus? Qual a minha base para fazer essas afirmações? Então, esse é o foco da apologética. Mas dentro disso você acaba tendo um conflito com outros grupos e outras religiões. Então você vai expor esses grupos e essas religiões à luz da Bíblia. Então talvez a primeira base da apologética é qual é a nossa fonte de conhecimento de Deus? É a Bíblia. Então, se a Bíblia é a fonte de conhecimento de Deus, se alguém disser algo que está em desacordo com a Bíblia, mesmo que ele fale que está seguindo a Bíblia, mesmo que ele fale de Jesus, mesmo que ele fale de outro assunto qualquer, mas se não estiver de acordo com o que a Bíblia ensina, então não é verdadeiro. Então, a preocupação dessa área de apologética, que nós podemos chamar de heresiologia, o estudo das heresias, ela já é uma preocupação de mostrar algo que está fora do padrão, algo que não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, na área da apologética, o cristão ele vai entender qual é o padrão de Deus e quais são os outros padrões dos homens. Que estão fora desse padrão de Deus. Então não é uma questão de, inclusive nas palestras que eu faço, não é questão de criticar uma religião, mas a questão da verdade. Se a verdade é o que salva, se nós precisamos da verdade para salvar, o que é verdade e o que não é? Como eu distingo o que é verdade e o que não é verdade? Essa é a visão, né? Eu entendi. Tá certo. Pastor, o senhor também como apologista, o senhor colaborou aí na formação da Bíblia Apologética de Estudo. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Olha, a Bíblia Apologética de Estudo, inclusive eu falo muito que nós temos um material muito rico no Brasil. Em termos de sites, em termos de livros,
em termos de cursos, em termos da Bíblia apologética. Então a Bíblia apologética, eu sempre falo assim, eu sou suspeito em falar, mas se eu não fosse um dos colaboradores, eu também acharia um trabalho maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de cooperar, fazendo a introdução dos livros, fazendo cerca de 200 notas para a Bíblia apologética, tratando de algumas seitas especificamente, mas ali você tem notas em quase todas as páginas, você tem um suplemento a respeito do assunto muito grande, muito vasto, muito rico, então eu considero um dos melhores trabalhos que tem, né, nesse sentido. Com certeza eu tenho essa Bíblia, né, a Bíblia Apologética de Estudo, e é formidável para pastores, evangelistas, obreiros, pessoas que precisam aí evangelizar no dia a dia e falar com pessoas que talvez professam uma outra fé que entra em conflito com a palavra de Deus. E nessa Bíblia você tem notas. Então eu estou conversando aqui hoje, né, muito honrado com o pastor Ignaldo Hélio, que é um dos escritores dessas notas da Bíblia apologética. O senhor que conhece bem dessa área, eu queria fazer uma outra pergunta. Qual a diferença, então, entre seitas e o povo não alcançado urbano? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, dar uma visão sobre isso. É que o problema geral, né, mesmo para quem gosta dessa área de apologética, de heresiologia, é sempre olhar esses grupos como pessoas más, pessoas que devem ser evitadas, pessoas que devem ser até repelidas, combatidas. E nós precisamos ter uma visão de que eles são vidas que podem ser salvas, que precisam ser salvas. Então esse inclusive é o projeto do Quem é um Perdido, que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Maravilha. Quais os sinais básicos aí para uma pessoa reconhecer uma seita? Olha, talvez o mais forte a Bíblia não é o único padrão de fé dela. Essa é a mais forte. Ela tem a Bíblia, até comenta a Bíblia, mas ela tem uma outra fonte de revelação. Aí a partir daí, tudo mais se distorce, porque você não só tem a Bíblia. Então nós evangélicos, nós até podemos ter visões diferentes em alguma passagem da Bíblia, mas só temos a Bíblia. E os outros grupos, eles, além da Bíblia, eles têm uma outra fonte de revelação. E a partir daí toda a distorção... Que muitas vezes considera essa outra fonte de revelação mais importante do que a Bíblia. Isso é um sinal de uma seita. Isso é um sinal de uma seita. E a partir daí tudo mais se distorce, né? Tudo se distorce, tá certo. Eu queria ainda falar o seguinte, uma pessoa que nos assiste agora e de repente ela identificou na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ela identificou, olha, essa pessoa está seguindo uma seita, né? Ela percebeu isso. Qual atitude essa pessoa deve tomar com relação a esta outra pessoa? Olha, a atitude com ela, por enquanto, nenhuma. Mas acho muito importante, sim, que ela conheça, né, que ela conheça o que essa pessoa cria. Hoje você tem na internet uma ferramenta para você conhecer meio uma coisa. A partir daí pesquisar por que essa pessoa está numa seita, por que está errado, qual o perigo que essa pessoa está correndo. Então vamos pensar aí, uma pessoa que está se envolvendo com a Testemunha de Jeová, nós sabemos que um dos perigos dele é que se amanhã ela precisar de uma transfusão de sangue, não pode. Vai morrer, mas não vai fazer a transfusão de sangue. Então ela está correndo algum perigo. E aí é a oportunidade de ela conhecer, saber o que dizer para essa pessoa, como se aproximar, o que mostrar para essa pessoa na Bíblia para tentar esclarecê-la. Então essa deve ser a atitude dela. Mas tudo isso requer o quê? Cuidado, tempo, pesquisa. Né? Tá certo. Eu fiz essa pergunta porque eu, como pastor, já ouvi algumas vezes que eu vi pessoas preocupadas, o meu parente está seguindo, a minha mãe, o meu pai, o meu filho está seguindo uma religião que vai contra a Bíblia Sagrada, eu estou preocupado, né, com o rumo que essa pessoa pode tomar. Por isso eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é o papel da igreja com relação às seitas, né? Se o papel da igreja é atuar combatendo as seitas, ou se é preparar os cristãos para que eles não sejam, né, envolvidos pelas seitas, ou se é preparar os cristãos para ajudar aqueles que estão nas seitas. Os três. Os três. Se complementam. Se complementam. Primeiro você tem que informar, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aí é uma coisa. Segundo, você tem que alertar, todo pastor tem que alertar os membros da sua igreja sobre o assunto, conhecer e mostrar o que tem de errado para eles estarem resguardados. E terceiro, que aí já é um nível talvez de pessoas mais maduras, mais capacitadas, que vão poder também fazer um trabalho de evangelização com esses grupos.
Entendi. Maravilha. Pastor, o senhor também é envolvido com a área de escatologia.